Olá pessoal, então vamos começar aqui, ou continuar, o nosso estudo de funções. Nós já trabalhamos bastante com os conjuntos, vocês fizeram a leitura a respeito de conjuntos numéricos e intervalos. Eu já havia disponibilizado um início de discussão entre relações e o plano cartesiano, né? E hoje nós vamos aprofundar o estudo das funções, né, iniciando pelos conceitos básicos. Só pequenas lembranças, então. O que é o cartesiano? Né? O cartesiano é uma operação entre dois conjuntos que visa formar pares ordenados. Ou seja, eu vou tomar elementos de dois conjuntos que agrupados formem um par e que esses pares têm uma ordem dentro de si. O primeiro elemento pertence sempre ao primeiro conjunto e o segundo elemento pertence sempre ao segundo conjunto. Eu lancei aqui dois conjuntos bastante simples. O primeiro conjunto A com 4 elementos, 0, 1, 2, 3, e o conjunto B com 3 elementos, 4, 5, 6. E a gente deseja, então, fazer o cartesiano de A por B. Para começar, antes da gente escrever qualquer coisa, o cartesiano de um conjunto que possui 4 elementos por outro conjunto que possui 3 elementos é um cartesiano que tem que possuir 12 pares ordenados. O que a gente vai ver na sequência é como é que a gente pode obter esses pares ordenados. Então vamos tomar nota aqui. Eu posso observar a construção desses pares ordenados de 3 maneiras distintas. Acredito que a primeira maneira seja a mais simples, fazendo por diagrama. Então nós temos ali o primeiro conjunto A, com seus 4 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 3, e o conjunto B, com 3 elementos, 4, 5 e 6. O que a gente vai fazer aqui? Pegar cada elemento do conjunto A e construir os pares ordenados com os elementos do conjunto B. Então olha lá o 0 com as setinhas verdes. O 0 pode se juntar ao 4, o 0 pode se juntar ao 5, o 0 pode se juntar ao 6. O 1 também pode se juntar ao 4, ao 5 e ao 6. O 2 pode se juntar ao 4, ao 5 e ao 6. E o 3 também pode se juntar a esses 3 elementos, 4, 5 e 6. O que nos permite escrever logo abaixo ali na notação de conjuntos todos os pares ordenados que a gente descreveu acima, escrevendo as setas, unindo os dois conjuntos no diagrama. Então, olha lá, A cartesiano B, na notação de conjuntos, tem os seus 12 pares ordenados, 0,4, 0,5, 0,6, 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5 e 3,6. Né? São os 12 pares ordenados. Da mesma forma, a gente pode representar esses pares ordenados no plano cartesiano, que está ali logo à nossa direita. Né? Eu tenho os valores de x no eixo horizontal, conhecido como abscissas, e os valores de y no eixo vertical, conhecido como ordenadas. Não há aqui uma escala nos dois eixos, eu apenas queria representar os elementos. Então, o 0, 1, 2 e 3 estão representados no eixo x, o 4, 5 e 6 no eixo y. E aí, cada pontinho vermelho desse aí representa um par ordenado. O par 0,4, o par 0,5 e o par 0,6 estão ali sobre o eixo y, e os demais 9 pontos representam aqueles já descritos anteriormente. Há de se reforçar aqui, a representação são apenas os pontos, então não há nenhuma ligação a ser feita entre eles nesse momento. Eu apenas estou dizendo que dois conjuntos, A e B, quando construídos seus pares ordenados, geram aqueles 12 pontos no plano cartesiano. A partir disso, a partir desta construção de pares ordenados,
eu posso então começar a pensar na construção de uma relação. O que é uma relação? Uma relação nada mais é do que uma parte de qualquer cartesiano entre dois produtos. Ou seja, uma relação é um pedaço do cartesiano entre dois conjuntos. A relação está contida no cartesiano entre dois conjuntos. Com um pequeno porém. Em geral, quando a gente constrói uma relação, essa relação é atribuída com uma associação matemática entre os elementos dos dois conjuntos A e B. Então, eles não vão se juntar de qualquer maneira, eles vão se juntar de uma maneira organizada, através de uma associação matemática que vai relacionar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Eu vou usar aqui os mesmos conjuntos e os mesmos elementos que a gente já fez o cartesiano, até para que a gente consiga fazer ou reparar a diferença entre eles. Então, olha aqui, eu escrevi assim, do exemplo anterior, vamos escrever uma relação R, onde os pares ordenados vão se formar da seguinte maneira: o valor de y precisa ser o dobro do valor de x. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar uma tabelinha e vai colocar todos os valores de x que eu tenho no meu problema, que são os elementos que estão lá no conjunto A. Eu tenho o 0, o 1, o 2 e o 3. E eu vou ver que pares ordenados eu consigo formar com esses números, levando em consideração aquela proposição feita, a associação feita entre os dois conjuntos. Então eu escrevi ali, com o 0 eu faço 2 vezes 0 e y vale 0. Com 1 eu faço 2 vezes 1 e y vale 2. Com 2 eu faço 2 vezes 2 e y vale 4. Com x valendo 3 eu faço 2 vezes 3 e y vale 6. E aí eu teria então os seguintes pares ordenados: 0, 0, 1, 2, 2, 4 e 3, 6. Porém, eu preciso ter um cuidado. Os pares ordenados 0, 0 e 1, 2 não podem participar da relação, pelo simples motivo que eles não pertencem ao cartesiano. E por que eles não pertencem ao cartesiano? Está destacado ali. O 0 do primeiro par ordenado 0, 0, o 0 não está no conjunto B. Então eu não consigo construir esse par ordenado. Da mesma forma, o par ordenado 1, 2. O 2 não pertence ao conjunto B. Então eu também não consigo formar esse par ordenado. Esse par ordenado não pertence ao cartesiano que a gente escreveu anteriormente. Desta forma, a parte que me interessa daqueles 12 pares ordenados que eu tinha do cartesiano A por B são apenas o cartesiano 2, 4 e o cartesiano 3, 6. A nossa relação entre o conjunto A e o conjunto B, dada pela expressão y igual a 2x, se limita a apenas estes dois representantes, estes dois pares ordenados. Claro, eu poderia escrever essa relação entre os dois conjuntos de várias maneiras, né? X mais 5, 3x mais 7, x ao quadrado e assim por diante. Lembrando que, a partir do momento que a gente começar a falar de funções, as funções podem representar até problemas cotidianos. E aí a gente vai ver como é que a gente faz para relacionar essas duas variáveis, que é na verdade isso que vai acontecer. Bom, e aí eu só vou representar ali de duas formas a relação que a gente acabou de construir. No diagrama, eu só vou dizer que tem relação entre os elementos 2 e 4 e 3 e 6, então todas aquelas outras setas que a gente tinha construído não aparecem mais, tá? E no plano, a mesma coisa. Eu tinha 12 pontinhos vermelhos ali, representando todos os pares ordenados da nossa relação, e agora a gente tem apenas dois, o 2, 4 e o 3, 6. E eu volto a reforçar aqui, esses dois pontos, por enquanto, não devem ser unidos por linha nenhuma. Só apenas esses dois pontinhos é que representam no plano a relação entre os dois conjuntos A e B,
dada pela associação matemática, pela equação y igual a 2x. A partir daqui, com essa ideia da construção de relações, eu posso, então, determinar o conceito de função. Apenas um esquecimento meu aqui, né? Tudo que a gente escreveu anteriormente, eu consigo destacar dois conjuntos. Um conjunto que se chama conjunto domínio e outro conjunto que se chama imagem. Quem é o domínio de uma relação? São todos os elementos x que participam da relação. Vamos lembrar, no conjunto A existiam 4 elementos, 0, 1, 2 e 3. O 0 e o 1 não conseguem participar da relação, então eles não fazem parte do domínio. Neste caso aqui, o domínio da relação, conforme a gente escreveu ali, são os elementos 2 e 3. Quem são a imagem dessa relação? São todos os elementos de B que participam da relação. Vamos lembrar, B tinha 3 elementos, 4, 5 e 6. O 5 não conseguiu participar daquela relação y igual a 2x. Então, a imagem desta relação são os elementos 4 e 6. E agora sim, na próxima virada de página, a gente vai conseguir, de fato, definir o que é uma função. Então, vamos lá. Como é que eu defino função? É uma relação entre dois conjuntos não vazios A e B, onde todo elemento de A existe para um único elemento em B. Então, o que eu preciso garantir quando eu quero construir uma função é que a partir do momento que eu escrevo a relação, eu consiga garantir que todos os elementos que estejam no conjunto A tenham um representante no conjunto B e este representante seja único. Se vocês voltarem no exemplo anterior, né, que a gente construiu aquela relação entre os conjuntos A e B, eu não consegui usar todos os elementos do conjunto A na nossa relação. O 0 e o 1 ficaram de fora. Neste sentido, eu diria que aquela representação entre dois conjuntos não pode ser uma função. Nós vamos observar agora na sequência 4 exemplos que podem nos ajudar a diferenciar o que é apenas uma relação e o que é uma função. Se vocês pararem um pouquinho e lerem com atenção a definição, toda função é uma relação. Então, a partir do momento que eu digo que eu estou trabalhando com uma função, é porque eu estou também trabalhando com uma relação. O contrário disso não é verdade. Nem toda relação é uma função. De novo, o exemplo anterior, onde nós construímos uma relação, mas não conseguimos utilizar na totalidade os elementos do conjunto A. Então, vamos aqui a 4 diagramas para a gente entender o que diz a definição de função. Vamos lá. Aqui. Então, o primeiro exemplo está dito ali. Eu tenho um conjunto A com elementos 1, 2, 3, 4. O conjunto B com elementos 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero construir uma relação de A com B, ou levando os elementos de A até B, conforme está a nossa setinha ali, sendo que a relação vai ser dada pela expressão matemática y igual a x mais 1. Apesar de eu não ter feito as contas aí, né, não é difícil vocês me acompanharem no raciocínio. Eu desenhei os dois conjuntos em diagrama ali, né, o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e o conjunto B com os elementos 1, 2, 3, 4, 5. E o que a gente vai fazer? Pegar o valor de x, somar com 1, esse vai ser o valor de y, com o qual o elemento de A se relaciona com o elemento de B. Então, começando lá, 1 soma 1 dá 2, então o 1 se relaciona com o 2. O 2 soma 1 dá 3, o 2 se relaciona com o 3. O 3 soma 1 dá 4, o 3 se relaciona com o 4. O 4 soma 1
dá 5. O 4 se relaciona com 5. E ali a gente construiu, então, os nossos 4 pares ordenados que representam essa relação de A em B, definida pela expressão y igual a x mais 1. Beleza, está construída a relação. Agora a pergunta é, será que essa relação define uma função? E aí nós precisamos avaliar duas coisas. Se todos os elementos que estão presentes no conjunto A foram usados, e a partir do momento que ele conseguiu ser usado, se o representante que ele tem no conjunto B é um representante único. E a gente pode ver que essas duas afirmações são verdade. Não tem nenhum elemento do conjunto A que não tenha representante no conjunto B, e cada elemento de A só está ligado a um elemento no conjunto B. Então a gente pode dizer que esta relação construída neste momento satisfaz a definição e eu poderia, sem problema nenhum, chamá-la de função. Tá? Então esse primeiro diagrama é um diagrama que nos permite dizer que a gente tem uma função. Vamos para o segundo exemplo. Eles são bastante parecidos, né? A gente tem lá o conjunto A com 4 elementos, 0, 1, 2, 3, e o conjunto B com os elementos 3, 4 e 5. E a gente quer, de novo, construir uma relação R que pegue os elementos do conjunto A e levem até o conjunto B, usando uma relação, de novo, bem simplesinha, y igual a x mais 2. Não preciso repetir, vocês vão pegar os elementos de A, somar com 2 e encontrar o seu representante no conjunto B. Então, olha lá, primeiro elemento de A, 0, somando 2, dá 2. Só que 2 não está no conjunto B, então o 0 não consegue ir até lá. O 1 soma 2 dá 3, ok. O 2 soma 2 dá 4, ok. O 3 soma 2 dá 5, também ok. O que quer dizer que o 0 é um elemento de A que não tem representante no conjunto B. E a definição de função diz que todo elemento de A deve ter um único representante em B. Se não são todos os elementos de A que têm o seu representante em B, a gente vai dizer que esta relação é pura e simplesmente uma relação. Neste momento, ela não pode ser considerada uma função. Beleza? Só mais 2 exemplos aqui e daqui a pouco a gente encerra essa primeira parte. Terceiro exemplo, seguindo, de novo, um conjunto A de elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e o conjunto B com elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, e uma relação de A com B, né, de elementos de A que devem ir até B, através da relação y igual a x² mais 1. De novo, pega os elementos de A, eleva ao quadrado, e o resultado soma com 1 e procura o seu representante em B. Começando lá em cima, no diagrama, menos 2 eleva ao quadrado dá 4, soma com 1, 5. O menos 2 se relaciona com 5. Beleza. O menos 1 eleva ao quadrado dá 1, soma com 1 dá 2. O menos 1 se relaciona com o 2. 0 eleva ao quadrado dá 0. Soma com 1 dá 1. O 0 se relaciona com 1. O menos 1, o 1 eleva ao quadrado, dá 1, soma com 1 dá 2. O 1 se relaciona com o 2. E por último, o 2 eleva ao quadrado, dá 4, soma com 1 dá 5. O 2 se relaciona com 5. E aí vem a pergunta. A partir dessas informações e do diagrama construído, esta relação representa ou não uma função? De novo eu reforço as duas características que precisam ser observadas. A primeira, todos os elementos de A precisam ter representante em B. E se vocês olharem para todos os caras de A, sai sempre uma setinha de cada um deles, não ficou ninguém órfão. Então, ok, todo elemento de A tem o representante em B. Vem a segunda pergunta. Esse representante é um representante único?
E aí a gente tem que parar para pensar. Alguém pode me dizer assim, opa, eu olhei o 2 e o 5 e em cada um deles chegam 2 setinhas. E eu vou dizer para vocês, não há problema nenhum, tá? Porque eu só tenho que garantir que de cada elemento do conjunto A sai apenas uma setinha. Quantos representantes tem o elemento menos 2? 1. Ele só se relaciona com o 5. O menos 1 só se relaciona com o 2. Se tem outro número que se relaciona com aquele mesmo cara, não há problema nenhum. Isso a gente pode permitir. Por isso a gente vai dizer que essa relação de A em B, definida por x² mais 1, é sim, além de uma relação, também uma função. E para terminar a diferenciação do que é apenas uma relação e uma função, o último exemplo, né? O exemplo onde o conjunto A tem 0, 1 e 4, o conjunto B tem menos 2, menos 1, 0 e 1. A gente quer levar o conjunto A até o conjunto B através da igualdade y² igual a x. Né? Então eu preciso encontrar valores, presta atenção aqui, que pegando o y e elevando ao quadrado, eu obtenho x. Embora eu queira levar de A para B, é mais fácil eu fazer o raciocínio ao contrário. Né? Então, olha só, se eu pegar valores de y aqui e elevar ao quadrado, menos 2 eleva ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado é igual a 4. Essa é a relação. Menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. O menos 1 se relaciona com 1. O 0 ao quadrado, dá 0. O 0 se relaciona com o 0. E por fim, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, o 1 se relaciona com o 1. A partir do diagrama construído, voltamos então à nossa pergunta, ou às nossas perguntas. Será que essa construção de diagrama representa uma função? Vamos ver, vamos verificar as duas situações. Todos os elementos de A têm representante em B? Sim. Todos os elementos de A têm representante em B. Esses representantes são únicos? A resposta é não. O 1 se relaciona com dois elementos, com o menos 1 e com o 1. E isso em função está proibido. Eu não posso permitir que de um elemento em A saiam duas setas. Então eu vou dizer que isso é sim uma relação, sem problema nenhum, mas não pode avançar ao patamar, digamos assim, para ser uma função. Eu não posso permitir que de um mesmo elemento do conjunto A saiam duas setinhas para se relacionar com B. E é assim que a gente vai fazer, com base nesses 4 exemplos, a diferenciação do que é e do que não é uma função. Para terminar essa primeira parte, né, vai aparecer muito nas nossas discussões daqui para frente esse tipo de simbologia. Então é importante que a gente já fique esperto para reconhecê-las. Como é que eu represento uma função? Né? Eu vou escrever da seguinte maneira. Como eu já passei da fase de trabalhar com relações, anteriormente vocês estavam vendo que eu estava escrevendo R, 2 pontos. Agora eu vou escrever assim, F de função, 2 pontos, é a situação matemática, a equação matemática que vai pegar os elementos do conjunto A e vai levar até os elementos do conjunto B. A gente diz que eu vou ter uma função de A em B, tá? Só uma coisa antes da gente seguir adiante. Esse F pode receber outros nomes. O F é o mais comum, mas eu podia chamar de função G, função H, função C, função M, o nome que eu quisesse dar à função. Podia dizer, M que leva A em B. Tudo bem, a função M leva o conjunto A no conjunto B. Posso ir adiante, posso pegar N que leva P em Q, não tem problema nenhum. Você mudou o nome dos conjuntos, não há problema. Essa anotação é a referência básica. A partir daí, a gente pode ir mudando conforme a situação. E ali embaixo está dizendo assim, os elementos X, que estão no conjunto A, vão se relacionar, vão se associar aos elementos Y,
que estão no conjunto B. Dessa forma, olha só, quando eu escrevo uma função, essa função, na verdade, ela é o valor de y, né? Quando eu escrevo uma relação matemática y igual a 2x mais 3, que é aquela que a gente estava testando anteriormente, eu posso escrever no lugar de y, f de x é igual a 2x mais 3. O que isso significa? Y nada mais é do que o valor da função quando aplicado a um valor de x. Então, olha só o que eu vou mostrar para vocês na próxima página. E é a última, a penúltima, eu quase que prometo. Olha aqui, se a gente pegar aquela função 2x mais 3, e eu quero calcular o valor da função quando x vale 5. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, f de 5, então eu estou calculando o valor de y quando x vale 5. Então, em todo lugar que aparecer x, eu vou substituir por 5. Então, fica assim, f de 5 é igual a 2 vezes 5 mais 3, o que significa dizer que f de 5 é igual a 13. Ou simplesmente o valor 5 do conjunto A vai se relacionar com o elemento 13 do conjunto B. Essa última frase diz isso. Quando eu escrevo f de 5 é igual a 13, eu estou dizendo que o valor 5x do conjunto A se relaciona com o valor 13 do conjunto Y. E para terminar, a última coisa, ainda referente à notação de função, quando eu represento esse f, dois pontinhos, a setinha b, que é aquela função de a em b, cada um desses dois conjuntos recebe um nome. O conjunto A é o conjunto que a gente chama de domínio da função, e nunca é demais repetir que todos os elementos que participarem desse conjunto têm que ter representantes únicos em B, e B é o conjunto de todos os elementos, o contradomínio é o B, onde todos os elementos que eu posso eventualmente fazer uma relação com os elementos do conjunto A. Presta atenção, dentro desse conjunto B, não está escrito nessa folha, mas vai existir um conjunto que a gente chama de imagem. A imagem é um conjunto contido em B. Quem participa da imagem, se vocês voltarem lá no começo do vídeo, eu falei de imagem da relação. E a ideia é a mesma para a imagem da função, né? Quem é a imagem da função? Todos os elementos y que pertencem a B e que participam da função, ou que têm relação com o conjunto A. A partir de agora, pessoal, vocês devem voltar lá no PDF, onde tem também essa explicação por escrito, acompanhar a leitura e fazerem os exercícios referentes a esse tópico. Bom trabalho para vocês!